A paz do Senhor, que alegria outra vez podermos estar juntos nesta manhã. Que bom que você está aí participando comigo. E hoje já na lição de número 11, onde nós estaremos vendo atributos da unidade da fé. Humildade, mansidão e longanimidade. É muito bom estar com você e eu quero lembrar a você que você pode se inscrever. Então está aí, passando para você e você vai estar observando. Se inscreva no nosso canal aí no YouTube, né? Você fazer a sua inscrição é importante e eu quero lembrar que 40% das pessoas que estão participando conosco no YouTube, elas não são inscritas. Então é muito importante você se inscrever. Ontem, quando transmitíamos o culto do crescimento com os jovens, a gente fez essa observação. As pessoas que estiveram conosco participando daquele momento, 40% delas não estavam inscritas no canal. Então é importante que você faça a sua inscrição em nosso canal e participe conosco aqui na Assembleia de Deus Missões Juiz de Fora, o nosso pastor presidente, o pastor Samuel. E nesta manhã, neste domingo, eu quero mandar um abraço especial, porque hoje é o dia do pastor, o segundo domingo do mês de junho. Nós comemoramos, nós nos alegramos com os nossos pastores e nesta manhã eu quero mandar um grande, um forte abraço ao nosso pastor presidente, o pastor Samuel. E abraçando ao nosso pastor, eu abraço também a todos os nossos pastores fazem parte desse ministério tão abençoado. Que Deus continue derramando sobre a vida de vocês a unção, a graça, enchendo cada um de vocês da porção do Espírito Santo de Deus. Quero convidá-lo a uma oração nesta manhã. Curve comigo a sua cabeça e juntos oremos ao Senhor nosso Deus. Pai de bondade, Deus de amor, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra. E na manhã deste domingo, nos alegrando com todos os nossos pastores, rogando a Tua bênção, a Tua graça sobre a vida de cada um deles, em especial o nosso pastor presidente, pastor Samuel Lopes da Silva. Continua enchendo, Senhor, o Teu servo com a Tua graça, com a sabedoria do alto, para que na unção do Teu Espírito ele continue conduzindo este rebanho ao encontro do Senhor. Pedimos a Tua bênção nesta manhã também sobre cada um de nós e o nosso coração esteja pronto a receber a Sua palavra. Possamos estar unidos, Senhor, nesta unidade especial do corpo de Cristo, para estarmos aprendendo contigo. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que bom, irmão, eu tenho uma notícia especial para você hoje. No próximo domingo nós já estaremos no templo adorando ao Senhor na nossa escola bíblica dominical. Nós estamos, depois de uma reunião ministerial, a diretoria com os pastores regionais, nós definimos e traçamos juntamente com o nosso pastor presidente estratégias para o andamento dentro desta pandemia. Então, atendendo as premissas e as diretrizes dos nossos governantes, o decreto presidencial, o Minas Consciente com o governador Zema e também atendendo as premissas da nossa municipalidade, o nosso prefeito Almas e toda a sua coordenação, nós estaremos no próximo domingo. A nossa escola dominical ela não estará atendendo aquela forma normal da nossa escola. Mas nós estaremos atendendo os irmãos no horário de 9 às 10 horas da manhã. Não teremos divisão de classe porque as salas são pequenas e aí o distanciamento que é exigido de 2 metros não é possível. Então nós estaremos numa classe única na nave do templo. E possivelmente também o departamento infantil, não estaremos dividindo as classes, mas estaremos também dentro desse horário, na parte baixa, no templo de baixo, com as nossas crianças participando ali da escola bíblica dominical. O horário de 9 às 10 horas da manhã. Então, um intervalo de 1 hora apenas para que os irmãos possam chegar. E lembrando, irmãos, o uso da máscara.
A igreja já está preparada, já comprou o álcool em gel, nós estaremos providenciando um limite de pessoas. Então, esteja alegrando-se no Senhor, porque nós estaremos aí tomando essa diretiva dentro da pandemia, dentro desse isolamento social, mas atendendo às premissas dos governantes e também atendendo o desejo de cada um dos irmãos. Então, no próximo domingo, já estaremos ministrando a escola dominical ali no Templo Sede. E eu quero lembrar também que estará retornando os nossos cultos de quinta-feira, o culto de oração. Então, você é convocado a estar participando. A diferença é que nós não estaremos também utilizando o templo de baixo, mas estaremos utilizando a nave principal da igreja, onde há possibilidade de nós mantermos o distanciamento de 2 metros para não estar acontecendo aglomeração e limitando o número de irmãos participantes. Então, na próxima quinta-feira, nós já teremos também o nosso culto de oração, 19h30 às 20h30. Ore ao Senhor, participe conosco, esteja se alegrando no Senhor. E uma novidade também para os irmãos, nós estaremos realizando aos domingos 2 horários de culto. Então nós teremos 2 cultos aos domingos, um de 18 às 19 horas e o outro de 19h30 às 20h30. 18 às 19 o primeiro culto, 19h30 às 20h30 o segundo culto. Serão 2 momentos em que nós estaremos adorando ao Senhor. Nós estaremos com a divisão da orquestra, nós estaremos participando e assim nos alegrando, limitando também o número de participantes, porque temos que manter o distanciamento, temos que manter a utilização da máscara, temos que manter o álcool em gel e dentro daquilo que são as determinações, as diretivas dos nossos governantes, e nós, como servos do Senhor, somos obedientes às leis e estaremos assim atendendo o que dizem os decretos e assim realizando as nossas reuniões. E em especial, no próximo domingo, dia 21, nós teremos também a ceia do Senhor. E eu quero lembrar a você que, então, em virtude do próximo domingo, o primeiro culto não será 18 às 19. O primeiro culto será a ceia do Senhor, de 14h30 às 18h30, onde nós estaremos recebendo as famílias e escalonadamente. Então estaremos recebendo um grupo de irmãos que poderá chegar às 14h30, outro grupo de irmãos às 15h30, outro grupo de irmãos às 16h30, outro grupo de irmãos às 17h30. Então teremos 4 momentos em que nós estaremos orando pelo pão, orando pelo cálice e distribuindo a ceia do Senhor. Então lembre-se, próximo domingo, em excepcional, o primeiro culto será ceia, 14h30 às 18h30. E o segundo culto, 19h30 às 20h30. Passando o culto de ceia, aos domingos, 2 horários de cultos, 18 às 19, 19h30 às 20h30. Lembrando que a terça-feira também manteremos o nosso culto de estudo. E apenas uma diferença que na terça-feira o nosso culto tem começado às 19. Então, para colocar todos os horários, será 19h30 também. Então, de 19h30 às 20h30. Então, todos os cultos que serão transmitidos pelos nossos canais, 19h30 às 20h30. Espero que os irmãos tenham entendido. A gente falou aqui bem rapidamente, mas nos alegrando, a igreja voltando gradativamente, mas lembro, limitando o número de irmãos. Então, se você chegou e já o número de irmãos para o culto das 18 horas já está suficiente, o irmão vai se aguardar para participar do culto das 19h30. Assim, atendendo a todas as necessidades e compreendendo o desejo de cada um dos irmãos. Terça-feira, eu quero lembrar a você, hein? Já estaremos com o nosso pastor presidente, já está conosco, já está entre nós e ele estará ministrando a palavra do Senhor. O culto de estudo na próxima terça-feira, não deixe. E olha, lembre, usa aí o seu celular, mande uma mensagem para alguém. Você está querendo evangelizar alguém? Aproveite esse momento, mande o link do nosso canal, as nossas transmissões,
crie salas de vídeos no Facebook e assim você estará abençoando a vida de alguém e participando conosco, adorando o nome do Senhor nosso Deus. Nós estaremos estudando, portanto, na manhã de hoje, a nossa lição de número 11. E essa lição que você tem aqui, a lição de número 11, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Nós estaremos alegrando-nos no Senhor nosso Deus. Que você possa estar, então, participando conosco. Essa lição muito importante, que traz essa ideia para nós estarmos caminhando na pessoa do Senhor Jesus Cristo e compreendendo as suas verdades. Aleluia. Então, participe comigo. Texto áureo. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Efésios, capítulo 4, versículo 1. A verdade prática. A unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Olha, irmãos, olha essa verdade. Atente para essa verdade. Nós precisamos evidenciar no nosso dia a dia, no nosso proceder diário, junto àqueles que fazem parte da sociedade, da nossa classe, daquilo que nós estamos juntos a cada dia. Evidenciar humildade, mansidão e longanimidade. E é o assunto, é o tema que estaremos estudando dentro do capítulo 4 na manhã de hoje, juntamente com você nesta manhã. A nossa leitura bíblica é em classe. Nós estaremos lendo Efésios, capítulo 4, versículos de número 1 a 4, e Colossenses, capítulo 1, versículos de número 9 a 12. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, versículos 9 a 12. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém. Glória a Deus. Percebemos a importância que temos como parte integrante do corpo de Cristo. Nesses versículos do capítulo 4, e já caminhando após o versículo que nós lemos, o versículo 4, nós vamos observar aqui que são descritas, na verdade, que há 7 unidades, não é? Há 7 unidades aí neste capítulo 4. Um só corpo, um só Espírito, um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Paulo, então, agora, nesse capítulo 4, ele começa a fazer uma transição entre o seu aspecto doutrinário dessa epístola, dessa carta, e começa, então, a falar da parte prática desta epístola. Então, ele que fala que nós, como membros do corpo de Cristo, nós, como
participantes do corpo de Cristo, firmados na rocha, eleitos, escolhidos, morando em lugares celestiais, devemos ser como nosso mestre, manso, humilde e longânimo. No capítulo 4, no versículo 1, ele começa com a palavra rogo-vos. Rogo-vos que andeis como é digno. Olha, eu quero chamar a atenção que esse rogo, ele está querendo dizer assim, olha, eu chamo você para estar ao meu lado. Eu rogo para que você venha me auxiliar. Eu rogo, eu peço. É um apelo que Paulo faz para que nós tomemos uma atitude. Para que a igreja, para que o povo de Deus, para viver em unidade, que é o vínculo, não é? Essa unidade da fé, ele possa então estar chamando, convocando, pedindo para estar ao lado, né? Auxiliando para tomar uma atitude. Este andar, essa caminhada, ela exige uma convivência com Jesus. É muito importante nós entendermos isso. Vai exigir de nós uma convivência com o Senhor nosso Deus. Vai exigir de nós uma convivência especial com o Senhor, porque somos chamados filhos, fomos inseridos no corpo, fomos firmados na rocha, não é assim que nós estamos estudando nesse trimestre, nessa carta, né? E perseveramos na doutrina dos apóstolos e na obediência ao Espírito Santo, aprendendo com o Senhor Jesus, tomando dele o jugo e assim caminharmos com o Senhor Jesus. E nesse momento, Paulo vai destacar 3 atributos para essa vida. Paulo vai destacar 3 momentos especiais para nós estarmos pensando. E esse destaque de Paulo sobre esses atributos, que é a humildade, que é a mansidão e que é a longanimidade. Que nós possamos estar então caminhando nesse nosso estudo, descobrindo essas verdades. Porque a nossa lição traz para nós alguns objetivos. E os objetivos que nós precisamos dentro dessa lição é explicar que a humildade, ela é uma virtude indispensável para nós vivermos em comunhão, para estarmos vivendo na unidade do corpo de Cristo, para estarmos vivendo como igreja, como uma família, humildade. Então essa virtude, ela é indispensável a todos nós. O segundo ponto dessa lição é lembrar, é frisar, é deixar marcado em nós que a longanimidade, ela capacita-nos a nós sermos tolerantes, a aceitarmos o outro, a convivermos com o outro, a suportar o outro. Então ela nos torna capazes de tolerar e aceitar o irmão, e entender o irmão, e estar caminhando com este irmão. Então essa longanimidade, ela precisa fazer parte da nossa vida cristã. E finalmente, o terceiro objetivo, o terceiro ponto é dizer, é enfatizar, é deixar marcado para nós que a mansidão, ela vai fazer crentes que promovam a paz e a conciliação, que não haverá dissensão, que não haverá divisão, que estará acontecendo de fato entre os irmãos a verdadeira união, o verdadeiro relacionamento, aquilo que vale a pena ser vivido. Então caminhe conosco, estejamos juntos estudando e participando dessa lição. O nosso comentarista, pastor Douglas, ele vai colocar alguns tópicos, não é? Ele vai dizer que para haver essa unidade é preciso humildade. Para haver essa unidade é preciso mansidão. Para haver essa unidade é preciso longanimidade. E essa longanimidade, ela vai se demonstrar no exercício do perdão, do amor maior. E nós assim estaremos caminhando. Então, o nosso primeiro ponto é essa humildade. E nós queremos, então, caminhar
dizendo dessa humildade. Então estaremos estudando essas virtudes fundamentais: humildade, mansidão e longanimidade. Virtudes que levam a igreja a viver em perfeita unidade, conforme diz a palavra de Deus. Então vamos falar sobre humildade. Humildade é impossível que o nosso andar seja digno dessa vocação, né, sem humildade. Então, andarmos dignos na vocação que formos chamados, se nós não formos humildes. Eu me lembro de pastor Anísio Sales. Pastor Anísio, ele gostava de dizer uma frase, até jocosamente, e ele dizia assim: eu me orgulho de ser humilde. Olha, nós estarmos pensando nesse valor do que é ser humilde, né? Essa qualidade que nos ajuda a vivermos de maneira justa, a humildade nos faz enxergarmos diante de Deus. Ninguém será chamado digno dessa vocação com presunção e orgulho. É preciso reconhecer que nós somos dependentes de Deus. Essa palavra, ela significa modéstia. Então, é uma virtude que é imprescindível para o fortalecimento da nossa comunhão cristã. Nós precisamos ser humildes, não somente diante de Deus, mas humilde também entre os irmãos, vivendo entre os irmãos, né? Então, essa qualidade de modéstia, de humildade, é uma qualidade que repudia, de fato, o orgulho e o egoísmo, né? A igreja, ela sempre tem unidade quando seus membros agem com humildade. Veja, Tiago, no seu capítulo 4 e no versículo 6, ele já vai trazer uma verdade sobre esta questão dessa humildade. E o versículo 6 ele diz: antes da maior graça. Portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Que maravilha, que prazer, que alegria poder estar entendendo que Deus, no seu amor, na sua misericórdia, tem atendido o nosso clamor, tem atendido o nosso pedido, mas quando nós nos colocamos humildes diante da sua presença. Paulo, então, agora apela para os crentes que andem de modo digno dessa vocação. Ou seja, nessa conduta diária de responder à chamada de Deus para sermos membros do corpo de Cristo, que é a igreja, que é os chamados, que são os eleitos, a igreja eleita, né? Lembre-se, a igreja eleita, a igreja que é redimida pelo sangue de Cristo, a igreja que é selada com o Espírito Santo da promessa. Que nós possamos estar assim caminhando. Falar nessa humildade e desenvolvendo esse ponto, Paulo então ele vai apresentar essas virtudes e dizendo dessa longanimidade, dessa humildade, dessa mansidão. Então a humildade, ela não era tão conhecida, tão aceita, né? Não era uma virtude. Pelo contrário, para os pagãos, era considerada como algo negativo, como fraqueza de caráter, como falta de amor próprio. Mas Paulo vem dizendo agora: humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Paulo vem dizer agora: sede humildes, vivei de modo digno, vivei de modo alegre, vivei de modo que vocês possam estar caminhando em unidade, porque Deus ama e estará ao lado de vocês, vos ajudando. Então, na vida de Cristo, é que a humildade aparece como virtude. Para os antigos, a humildade era fraqueza, a humildade era algo que não teria valor. Mas Jesus Cristo vem agora mostrar que essa virtude precisa estar em nossas vidas. Ele nos deu o exemplo maior. Ele nos deu o exemplo maior, aniquilando-se a si mesmo e tomando a forma de servo. Foi até a cruz, morreu por nossos pecados, se entregou, deu a sua vida por nós.
nós possamos estar entendendo que esse Jesus dá-nos o exemplo maior, lavando os pés dos apóstolos, dando exemplo de humildade. Não de uma humildade movida pela falsa aparência, para poder conquistar algum cargo, para poder se apresentar como salvador da pátria, mas uma humildade que reconhece a importância e valor do outro. Considere o outro superior a você mesmo. Então é essa humildade, é esse doar-se, esse entregar-se, esse dar-se aos irmãos é que faz a diferença, é que faz-nos verdadeiros servos de Deus, humildes, alcançando aquilo que Deus quer para nós. Essa verdadeira humildade, ela vai cooperar para com o relacionamento do corpo de Cristo. Ela promove a unidade do corpo de Cristo. Ela é produzida pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E nós precisamos então estar entendendo esse cuidado de Deus, esse amor de Deus, essa bondade de Deus por nós. Deus nos ajudando, Deus nos fortalecendo, Deus nos fazendo compreender e entender que nós precisamos viver em unidade. E é importante, irmãos, nós lembrarmos que não há quem possa desenvolver essa conduta sem que o Espírito Santo haja na vida da pessoa, sem que o Espírito Santo nos transforme. É muito importante e nós pensarmos nessa palavra do Senhor. Veja comigo a carta que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, o versículo de número 3. Paulo aos Filipenses, no capítulo 2 e o versículo de número 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nada fazer por contenda ou vanglória, mas por humildade, porque temos aprendido com o Senhor que é manso e humilde de coração. Temos aprendido com o Senhor, o nosso Mestre amado, a vivermos uma vida santa, uma vida que agrada ao Senhor. Né? Então essa verdadeira humildade é que nós precisamos estar entendendo. A verdadeira humildade é uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo, no lugar de pensar somente em nós mesmos, de pensarmos no que é bom para nós. A lei do Gerson, né? De levar vantagem em tudo. O brasileiro, o nosso jeitinho. Não, essa humildade, essa verdadeira humildade, ela favorece a coletividade, o bem de todos. Ela coopera para a harmonia do relacionamento e promove a unidade do corpo de Cristo. Não tem grego, não tem judeu, somos todos filhos de Deus e vivemos no desejo, na alegria de poder estar servindo ao Senhor. E essa humildade, ela acontece na transformação que acontece em nossas vidas pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus continue nos ajudando. Que Deus nos faça entender esta verdade e que nós possamos humilhar-nos, entendendo o outro, aceitando o outro, compreendendo o outro, vivendo uma vida de agrado, de satisfação e de envolvimento como igreja do Senhor nosso Deus. Nós possamos entender. Então Paulo agora vai colocar mais um ponto. Ele vai delinear dentro dessa doutrina, dentro dessa ideia da praticidade dessa carta, deixando a doutrina, mas nos ensinamentos, e agora para a parte prática, ele vai dizer para nós, olha, vocês, então, para viver de modo digno, fazendo parte do corpo de Cristo, precisam ter esse atributo, humildade. E ele aponta mais um atributo, que é mansidão. Mansidão, ela é adquirida com o tempo, irmãos. Com o desenvolvimento da nossa vida espiritual. A mansidão, ela vem através de um aprendizado. Não é? Se nós formos observar, essa palavra
no Velho Testamento, ela trazia um significado de estar inclinado, né? E no Novo Testamento, já nessa tradução, essa palavra já nos dá uma ideia de ausência de ressentimento. Olha só as definições que nós trazemos para nós entendermos que essa prática adquirida do nosso caminhar com Deus, de caminhar com os irmãos, nos ensina a estarmos inclinados e estarmos ausentes de ressentimento. Eu sei que você nessa hora deve ter pensado em várias pessoas que disseram alguma vez dizendo assim, meu braço não é convertido, não pisa no meu calo, e por aí vai várias e várias vezes as pessoas dizendo que não são mansas, que não aprenderam a estar inclinadas, que não aprenderam a estar ausentes de ressentimento. A mansidão, ela nos faz entender que nós precisamos uns dos outros, que nós precisamos aceitar o outro. E com o tempo nós vamos aprendendo assim. Imagine eu ter na minha mão 2 balões. Um balão eu estaria enchendo, soprando esse balão e daria um nó. Eu quero que você entenda que esse balão, ele estaria ali com o sopro do Espírito, ele estaria com o Espírito Santo, e nesse balão eu estaria apertando ele, eu estaria movimentando, fazendo alguma figura com ele e tudo, e ele é manso. Mas se eu pegar e soprar um outro balão, e encher ele também do Espírito, mas não der um nó, não amarrar, não prender o Espírito, não segurar, não conter. E aí eu lembro com você, enchei-vos do Espírito Santo. Está cheio do Espírito. Mas eu não encher, e eu fizer uma pressão, esse Espírito vai sair. E é isso que é a mansidão. A pessoa estoura. A pessoa, se você soltar um balão, enche ele, solta ele sem dar um nó, sem amarrar, ele vai fazer piruetas, ele vai sair aí desnorteado, sem estar manso. Mas o outro não, ele aceitou se modelar, porque ele estava seguro, mantendo o Espírito Santo. Mantendo o Espírito Santo. Então, para ver essa unidade, eu quero lembrar com você, é preciso mansidão. A mansidão, ela produz pessoas, irmãos, igreja capacitada para gerir conflitos, promovendo conciliação na igreja. Então ela não é de A nem de B, mas ela traz a conciliação, ela traz a harmonia, ela faz com que nós vivamos, irmãos, em unidade, resolvendo os nossos problemas, gerindo os nossos conflitos. Uma igreja que caminha no único objetivo de agradar ao Senhor, de alcançar os céus, de estar na presença do Senhor, de estar sendo edificada, caminhando, permanecendo com o Senhor. Glória a Deus. Esse termo, então, significa moderação nas ações, bom trato com os semelhantes, ausência de precipitação. É isso que eu falei do balão precipitado, responde direto, não pensa, não para, não conta de 1 a 1000 para dar a resposta. Mas você é manso, tomou sobre si o jugo do Senhor Jesus Cristo, aprendeu com Ele, viveu com Ele, caminhou com Ele. Então tem essa certeza, esse cuidado do Senhor contigo, né? Encontrando nele descanso, porque Ele traz para nós essa certeza e essa alegria. Então essa mansidão, ela traz para nós alguns conceitos como ternura, como gentileza, como cortesia, como paciência. Então é isso que é essa mansidão. Hoje você vê aí pessoas com frases, né? Gentileza gera gentileza, falando desse atributo aí, mas eu quero lembrar ao irmão que isso é adquirido no nosso viver diário, no nosso caminhar um com o outro, no nosso aceitar
aceitarmos o outro, mas aprendendo com o Senhor Jesus. Tendo esse fruto do Espírito, irmãos. É uma faceta, é uma parte do fruto do Espírito. E nós estarmos então caminhando, aprendendo que isso faz parte, tem que fazer parte do nosso viver diário. E Paulo está dizendo, eu rogo-vos que andeis como é digno da vocação que vocês foram chamados. O Espírito Santo nos impulsiona e nos chama a vivermos nessa unidade, aprendendo esta mansidão, aprendendo que nós precisamos viver com mais ternura, nós precisamos ser mais cortês, nós precisamos termos mais paciência e assim estarmos servindo a este Deus e certos de que fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja escolhida, eleita, da igreja amada pelo Senhor nosso Deus. Essa mansidão, ela na Escritura, e você vai lembrar-se comigo, que é um aspecto do fruto do Espírito lá de Gálatas, e você vai observar que ela é um estado que deriva até da nossa humildade perante Deus e perante os irmãos. E nós estarmos assim, servindo ao Senhor. Você sabe que as obras da carne, adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, homicídios, bebedices, aquelas obras que Gálatas traz ali na sua narrativa, no capítulo 5, de versículos 16 e 23, mas também traz ali que aquele que é cheio, que recebe o Espírito Santo, aquele que vive uma nova vida, aquele que foi lavado e remido no sangue do Senhor Jesus Cristo, ele tem o fruto do Espírito. Gozo, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, temperança, mansidão. Que nós possamos estar vivendo a nossa vida, agradando ao Senhor. Se você for observar, e o nosso comentarista, pastor Douglas Batista, ele traz dentro dos ensinos desse trimestre, na lição especial de número 11, esses exemplos de mansidão. E ele coloca Moisés e Jesus Cristo. Ali no capítulo 12 de Números, Moisés ele foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Vamos, só para lembrar aos irmãos, ali no Velho Testamento, no terceiro livro da Bíblia Sagrada, nós estaremos vendo um versículo 12 de Números, o capítulo 12 e o versículo 3. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Pensar em Moisés sofrendo afronta, Moisés conduzindo uma nação, conduzindo um povo, e o povo reclamando, revoltado, o povo querendo voltar ao Egito, o povo trazendo assim situações que estariam dificultando a caminhada de Moisés como legislador, como condutor do povo, mas ele, o homem muito manso, não havia igual entre os homens, mais manso, muito manso, mais do que todos os outros homens. Que nós possamos estar nesses exemplos, e um exemplo maior que nós temos, né? Nós precisamos lembrar que não guardar rancor, né? Nem quando é atacado. Senhor Jesus Cristo manteve o autocontrole, injustamente caluniado, mas ele estava ali, na presença do Senhor Jesus Cristo. Durante o julgamento, ele não abriu a sua boca, não pronunciou qualquer palavra contra os acusadores. Temos um exemplo aí de mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Não se defendeu, não legislou, né, em conta própria. Mas eu quero pensar com você, irmão, nessa mansidão que ela se evidencia
em nossas vidas quando nós somos disciplinados e somos perseverantes quando sofremos perseguição. Você pode lembrar de pessoas como os jovens ali na Babilônia. Você pode lembrar das pessoas nas arenas em Roma. Você pode pensar nos missionários que são perseguidos, são atacados, mas que são perseverantes, são disciplinados, seguem como Daniel, orando 3 vezes ao dia, embora o decreto, mas entendendo que estão ali. Não revidam os maus tratos sofridos. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim para você: bateu, levou. Mas o manso, ele não revida. Ele permanece na presença do Senhor Jesus Cristo. Nós possamos estar aprendendo na oração que o Senhor nos ensinou, perdoando, sendo manso e aceitando o perdão do Senhor. Ele não expressa nenhum tipo de juízo, não se apressam a emitir juízo, mas estão conscientes de que o Senhor é aquele que cuida das nossas labutas, das nossas lides. Não dão espaço a ressentimento. Vamos ler Hebreus capítulo 12, é o versículo que está aí, para nós estarmos lendo e meditando junto com os irmãos. Hebreus capítulo 12 e o versículo de número 15. Não cedem às provocações e nem dão espaço para ressentimento. O versículo 15 diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Querido irmão, olha o peso, olha a responsabilidade. Nós não estarmos dando lugar a esse ressentimento, a essa raiz de amargura, né? Você lembra que os mansos herdarão a terra. Você lembra que nós somos cuidados pelo Senhor. Faz parte ali da lei do reino e nós precisamos aprender com o Senhor, não guardando ressentimento, não guardando mágoa, mas tendo os nossos corações lavados pelo Senhor e o amor tomando conta da nossa vida. O amor cuidando de nós, o amor sendo o nosso fortalecimento, o amor sendo a força motriz que nos conduz à presença do Senhor. Que nós possamos estar assim entendendo esse cuidado de Deus, esse amor de Deus por nós, essa misericórdia do Senhor em atender o nosso clamor e as nossas necessidades. Que nós possamos então, irmãos, estar compreendendo, né, esse cuidado de Deus, né? Lembro a você que essa mansidão, ela não significa fraqueza ou inferioridade. Ela, na verdade, indica o mais seguro controle emocional. Você está ali suportando, mantendo-se tranquilo, controlando-se emocionalmente. A mansidão, ela trata da submissão do homem, principalmente para com a palavra de Deus. Então eu sou submisso à vontade do Senhor. É o Espírito Santo agindo em nós e propiciando domínio próprio. É eu contendo-me, eu me controlando, mesmo que venha a vontade. O Espírito Santo de Deus me ajuda a aprender com o Senhor, que é manso e humilde. E aí eu suavizo, aprendo, tenho controle emocional e entendo que Deus tem controle de todas as coisas e que Ele é o nosso socorro bem presente, Ele é o nosso cuidado, Ele é a nossa fortaleza. É Ele quem tem tomado-nos nas suas mãos e nos ajudado de uma maneira especial. Eu quero lembrar com você um versículo, de Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 10. Quando nós falarmos em mansidão e falarmos na justiça de Deus,
E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Então nós estamos justificados pelo Senhor e vivemos, né, aprendendo, vivemos conhecendo, vivemos aceitando esse amor de Deus e entendendo que Ele tem as nossas causas nas suas mãos e Ele nos ajuda. E eu quero lembrar com você, e o nosso comentarista traz isso bem claro para nós, que essa mansidão, ela também nos faz entender que se pressupõe nessa mansidão a conciliação. Então, esse comportamento conciliador é uma demonstração prática daqueles que têm mansidão, né? Tem gente que quer colocar lenha na fogueira, mas o manso não. É uma postura equilibrada diante das diversas circunstâncias, diante das adversidades, mas ele está pronto a conciliar, a trazer a harmonia, a estar buscando um relacionamento, né? Ele faz com que não há injúria, ele faz com que não haja conflitos, mas entrega-se ao Senhor Deus, aquele que concilia todas as coisas, que possamos viver essa vida de conciliação, né? E é importante nós pensarmos sobre isso, e é importante nós termos essa verdade conosco, esse pensamento conosco. Se todos os crentes desenvolvessem essa virtude da mansidão, essa ideia de conflitos, ela desapareceria. Em lugar de um sentimento de facção, de eu sou disso, eu sou daquilo, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Nós temos alguns versículos na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, o versículo de 1, o capítulo 1, versículo 10, na primeira carta de Paulo aos Coríntios: rogo-vos, mais uma vez o apelo do apóstolo, pelo nome do Senhor Jesus, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Olha só, né? Nós estarmos nesse pensamento, nós estarmos unidos no Senhor, mesmo que haja em vós uma mesma coisa e que não haja dissensão, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Vivermos em mansidão nos conduz a essa vida harmônica de alegria. Então essa virtude traz esse controle, essa virtude traz a ideia de nós também somos submissos à palavra do Senhor e a Deus. E agora vamos para o nosso ponto 3. Nós falamos sobre a humildade, falamos sobre a mansidão e agora estaremos falando sobre a longanimidade. Essa palavra longanimidade, ela vem do latim. Se nós formos pegar aí, e traduz por duas outras palavras, né? De longo e ânimo. Ou seja, nós trazermos isso para a Bíblia, dentro da descrição bíblica do grego, é tolerância, é paciência, é constância. Então a longanimidade, ela requer um equilíbrio nas ações, em momentos adversos. O longânimo não se precipita em vingar o mal e nem revidá-lo. Nós possamos estar aprendendo. E longanimidade é paciência, é a ideia de sofrimento. É ter paciência, é ser capaz de suportar o sofrimento, de resistir diante do sofrimento, e é a própria ação de sofrer. Quem não sofre, não tem paciência. Nós precisamos, imagina, ele está com a dor de cabeça, uma dor de cabeça, uma dor de cabeça. Você tem que ter paciência para que ela... Mas não, a pessoa perde a paciência. E aí ela faz uma mistura de medicamentos. E é preciso nós vivermos, queridos,
cuidados e guardados pelo Senhor. Ela também decorre de um nosso desenvolvimento espiritual. Nós precisamos aprender. Lembra, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, este andar digno da vocação divina não se dá apenas com mansidão e longanimidade, mas também é necessário essa paciência, esse momento de atender ao Senhor. Então, quando andamos em mansidão e humildade, com longanimidade, faz com que nós suportemos uns aos outros em amor. E é isso que está o versículo 2 da nossa leitura. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Se somos mansos, lembra que eu falei que humildade é inclinar? Então, se somos mansos, estamos inclinados. Se somos humildes, então nós reconhecemos que nós somos nada, e se somos longânimos, aprendemos a suportar o sofrimento. Que nós vivamos, queridos irmãos, essa vida santa, né? Suportar uns aos outros em amor. Isso faz a unidade do corpo de Cristo. Todos temos o mesmo sentimento, suportando-nos mutuamente em amor. Isso faz manter esse corpo de Cristo unido sobre o comando da cabeça, que é o Senhor Jesus. E por conta disso, nós guardamos essa unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E essa paz de Deus, ela toma conta da nossa vida. Ela passa a ser a paz para o nosso viver diário. Então nós alcançamos isso quando nós somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Quando nós aprendemos com o Senhor. Vamos lá em Romanos capítulo 5, e talvez você até poderia citar de cor, versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz que nos faz viver essa vida que agrada ao Senhor, né? E o versículo 7 de Filipenses, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Capítulo 4. É essa verdade, esse cuidado de Deus, esse amor de Deus por nós, tomando-nos nas suas mãos e conduzindo-nos à sua presença. A paz de Deus para a qual fostes chamados, domine em vossos corações e sede agradecidos. Colossenses capítulo 3 e versículo 15. É essa vontade, é essa vocação digna que nós fomos chamados para viver, para estarmos agradando ao Senhor. Então, longanimidade tem aqui o sentido de paciência, de tolerância, de constância. É mais um aspecto, queridos, do fruto do Espírito desenvolvido na nossa vida, no nosso viver, no nosso andar com Deus. Então ela significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. É isso que nós precisamos aprender, a aceitar, a suportar, a estar lembrando desse irmão, suportar o erro dos outros. E essas adversidades são o lado prático dessa paciência, dessa longanimidade. Pois o próprio Deus, ele é longânimo, ele é tardio em irar-se. Então esse exercício de paciência faz com que nós, nessa virtude desse amor, né, sejamos fortificados e vivamos enraizados no Senhor Jesus Cristo, vivendo, demonstrando e praticando o fruto do Espírito com as nossas vidas, no nosso viver diário, no nosso ser cristão. Deus estará assim nos ajudando, nos abençoando. Durante a nossa caminhada, nós com certeza deparamos com atitudes e situações hostis. E nesses momentos de conflito, de dificuldades, é que nós precisamos suportar-nos uns aos outros em amor. E aí, infelizmente, a gente tem que enfrentar algum excesso cometido em nosso meio, alguma provocação, alguma atitude carnal, mas se estivermos em Cristo, e aí o convite e o apelo de Paulo, rogo-vos, pois,
Peço que se coloquem ao meu lado. Imploro, intercedo por vós, que vocês possam andar de maneira digna da vocação com que fostes chamados. Então, vivermos essa maneira digna nos fará alcançar de Deus. Esse atributo divino é mais um aspecto do fruto do Espírito. É uma virtude que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Então nós precisamos aprender. E o Senhor nos ensinou que nessa longanimidade, nesse suportar o outro, eu preciso aprender a perdoar o outro como Deus me perdoa. Então essa tolerância entre os irmãos, ela tem que ser mútua. É amando ardentemente os outros. Um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Perdoando e sendo perdoado. Quando nós adotamos esse estilo de vida, acabam-se as disputas, acabam-se as rinhas, acabam-se as situações de dificuldade. Queremos estar caminhando então agora para a conclusão, nós que caminhamos juntos. Vemos aqui o convite de Paulo para um viver digno, para uma perfeita unidade. Para garantir, a gente viu algumas virtudes essenciais. A humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gere os conflitos, e a longanimidade, que suporta os erros. Então, olha, a humildade vai fortalecer a nossa unidade. A mansidão vai estar gerando esses conflitos. E a longanimidade vai suportar esses erros. E quando nós assim vivermos, irmãos, essas virtudes, as dissensões desaparecem e o Senhor Jesus Cristo é glorificado. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que palavra poderosa, que palavra maravilhosa, que momento sublime, que momento glorioso nós estarmos assim juntos, participando dessa escola dominical. Nós possamos compreender que quando os crentes vivem, de fato, os problemas desaparecem. Que nós possamos estar conscientes do cuidado de Deus, do amor de Deus por nós. Quero finalizar com o versículo da carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, o capítulo 1 e o versículo de número 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Curve comigo a sua cabeça. Pai de bondade, te agradecemos pela tua palavra, pelo momento que passamos, Senhor, aprendendo contigo, dentro dessa lição de número 11. Continue derramando sobre nós a tua graça, fazendo-nos preparados, prontos para a vinda do Senhor. Nos ajude a vivermos como igreja, desenvolvendo o fruto do Espírito, e essas características estejam presentes no nosso viver diário. Senhor, a humildade, a mansidão e a longanimidade. Queremos ser teus servos e aprender com o Senhor, que é manso e humilde de coração. Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém, amém. Quero lembrar a você, então, que já no próximo domingo nós estaremos no Templo Sede, ali atendendo todas as diretivas, todas as determinações dos nossos governantes, mas com uma classe única, participando ali da escola bíblica dominical. Que a bênção de Deus nosso Pai, a graça consoladora do Espírito Santo e a doce certeza da volta de Cristo Jesus esteja em cada coração, possamos dizer juntos, amém. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.